Olá, tudo bem? Eu sou o Will Red Lucy. Liga só, nos vídeos anteriores eu contei para vocês algumas indicações de que Blade Runner e a franquia Alien fazem parte do mesmo universo. Agora aqui neste vídeo eu vou contar a terceira indicação que surgiu e ela apareceu no DVD de Prometheus. Fica aí, que eu já te conto. Vamos nessa então. Quando o DVD e o Blu-ray de Prometheus foi lançado lá no Reino Unido, ele trouxe uma coisinha especial. Lá nos extras havia um conteúdo interessante. Tratava-se de uma carta escrita pelo criador da empresa Weyland-Yutani. No caso, o Sr. Peter Weyland. E essa carta fazia referências a Blade Runner. Antes de eu contar para vocês o que estava nessa carta, eu tenho que fazer um resuminho da história de Blade Runner, tá? Então, se você nunca assistiu Blade Runner, eu aconselho que você pare este vídeo aqui agora e vá assistir o filme, porque é um baita de um filme. E não será legal você pegar spoilers de mim aqui agora, tá? Então vá ver o filme e depois você volta aqui. Se você continuou é porque você já viu o filme ou porque você não se importa muito com spoilers, então vamos nessa. Dentro da história de Blade Runner existe uma empresa chamada Corporação Tyrell. A Corporação Tyrell foi criada em 2019 lá em Los Angeles. Se liga só nessa informação importante. A sede da Corporação Tyrell fica em um prédio. Bom, até aí tudo bem, né? A questão é que esse prédio tem o formato de uma pirâmide. E esse prédio sede aí, que tem formato de pirâmide, fica lá em Los Angeles. Isso também é uma informação importante, tá? Então guarda aí. A Corporação Tyrell tem esse nome porque ela foi criada pelo Sr. Tyrell. Ele criou a empresa para que a empresa fosse motherfucker na criação de androides. E a ideia dele era criar androides maravilhosos que se parecessem muito, mas muito com seres humanos. Isso faz lembrar alguém, né? Mas vamos em frente. Na história de Blade Runner, os androides estão proibidos de viverem no planeta Terra. Então eles são mandados para Marte. Lá eles podem viver de boa. Porém, um androide lá em Blade Runner vive só durante 4 aninhos. Depois a bateria dele acaba e ele morre. Os androides que estão lá em Marte, sabendo disso aí, eles ficam meio preocupados. E criaram a gente, mas daqui 4 aninhos a gente vai morrer. Então o que acontece? 4 androides se unem, pegam uma nave lá em Marte e vêm para o planeta Terra. Sabe por quê? Porque eles querem encontrar o criador deles, o Sr. Tyrell. E o plano deles é muito simples. Já que o Sr. Tyrell nos criou, então o Sr. Tyrell pode nos dar mais vida. A gente não quer viver só durante 4 anos. Não, a gente quer viver por mais tempo. E se ele criou a gente, então ele pode consertar isso aí, né? E esses androides são do mal porque eles estão dispostos a qualquer coisa para fazer o Sr. Tyrell realizar a vontade deles, que é viver mais do que apenas 4 aninhos. Em determinado momento de Blade Runner, o líder dos androides encontra finalmente o Sr. Tyrell. O Sr. Tyrell diz que não pode fazer nada, o androide fica chateado e faz o quê? Coloca os dedos dele dentro dos olhos do Sr. Tyrell e começa a pressionar e mata ele. Essa é uma informação importante também, tá? Beleza então, agora vamos então para a carta do Sr. Peter Weyland. Um mentor e um competidor há muito tempo falecido me disse que era hora de deixar de ser criança e abandonar meus brinquedos. Ele me encorajou a trabalhar com ele, para que juntos pudéssemos dominar o mundo e nos tornarmos novos deuses. Era assim que ele administrava a sua corporação, como um deus no topo de uma pirâmide com vista para a cidade dos anjos. Olha só, essa parte aí da carta é muito legal. Porque lembra lá que eu falei que o prédio sede da Corporação Tyrell tinha o formato de uma pirâmide? Então, lembra também que eu falei que esse prédio ficava em Los Angeles? Então, traduzindo, Los Angeles significa os anjos. E por conta disso, muita gente conhece Los Angeles como a cidade dos anjos. Essa carta do Peter Weyland começou interessante, né? E ela continua interessante. Se liga só. É claro, ele escolheu replicar o poder da criação de uma forma não original, simplesmente copiando Deus. E olhe como as coisas terminaram para o pobre coitado. Literalmente explodiu em sua cara. Essa parte da carta do Sr. Peter Weyland é bem interessante também. Porque quando ele diz que literalmente explodiu em sua cara, literalmente quer dizer que aconteceu de verdade, né? Daquela mesma forma, explodiu em sua cara.
Isso pode ser uma referência ao Sr. Tawell, criador da corporação Tawell. Porque lembra que eu falei que o androide foi lá, colocou os dedos dentro dos olhos do Sr. Tawell, afundou e... Então, literalmente explodiu em sua cara. Eu sempre sugeri que ele escolhesse a robótica simples ao invés daquelas abominações genéticas que ele escravizava e vendia fora da Terra. Ainda que a sua ideia de implantar falsas memórias neles fosse bem divertida, colocando de uma forma educada. Felizmente eu escolhi uma trajetória diferente, empregando inovação e criatividade quando inaugurei a divisão de robótica da Wayland. Mesmo os nossos primeiros sintéticos já apresentavam tremenda inteligência, intuição e compatibilidade, apesar de seu exterior ser um pouco não convincente ainda. Olha só, gente, essa carta do Sr. Peter Wayland lá no DVD Blu-ray de Prometheus não cita o Sr. Tawell. Em nenhuma parte do documento existe o nome do Sr. Tawell, tá bom? E nem da corporação Tawell. Mas, lendo a carta, você fica assim, eita, gente, parece demais com o Sr. Tawell e a corporação Tawell lá de Blade Runner. E levando-se em consideração que não é a primeira vez que a franquia Alien e a franquia Blade Runner se paqueram, você lê essa carta e fica meio que convencido de que sim, tá falando do Sr. Tawell de Blade Runner. O interessante dessa carta é que o Peter Wayland está falando do seu mentor, ou seja, do cara que ensinou para o Sr. Peter Wayland tudo o que ele sabia sobre androides. Na carta, o Peter Wayland chama o mentor de competidor também. Isso claramente representa que a Weyland-Yutani tinha uma concorrente, uma rival, tipo Coca-Cola e Pepsi. A Coca-Cola poderia ser a Weyland-Yutani e a corporação Tawell poderia ser a Pepsi. Só que em determinado momento da história, o Peter Wayland estava junto ali com o Sr. Tawell. E o Sr. Tawell ensinou muita coisa para o Peter Wayland, que aprendeu, concordou com algumas coisas, não concordou com outras coisas e começou a criar seus próprios androides. Essa cronologia toda é muito legal, temos que concordar. Temos a ideia de que o Peter Wayland aprendeu muitas coisas sobre androides com o criador dos androides de Blade Runner. E aí, em determinado momento, o Peter Wayland se afastou do seu mentor, o Sr. Tawell, e começou a criar as próprias coisas lá através da Weyland-Yutani. Próprias coisas, eu me refiro aos androides. Mas vamos lá, apesar dessa carta bem interessante e legal estar dentro do DVD Blu-ray de Prometheus, ela não é oficial, porque afinal de contas ela está dentro dos extras, não no filme. Então pode ser sério, como pode ser apenas uma brincadeirinha do Ridley Scott e da Fox. A questão é que não dá pra ter certeza de nada, tá? Olha só, no próximo vídeo eu te conto uma outra indicação de que Blade Runner e a franquia Alien estão conectadas. E essa outra indicação foi dada no filme Alien Covenant. Mas diz aí nos comentários o seguinte: você também acha que é muito interessante essa ideia de que o Peter Wayland aprendeu tudo o que ele sabe sobre androides com o criador dos androides lá de Blade Runner? Ou você acha meio forçada essa ideia aí e você tá torcendo para que nada disso apareça em nenhum filme da franquia Alien? Comenta aí nos comentários porque eu estou indo embora. Muito obrigado pela companhia, forte abraço a todos vocês, super beijo. Se gostou do vídeo, aperta o botão do gostei para dar uma força, porque isso é muito importante para o nosso canal da franquia Alien. Fui, valeu!